Cara, o Hitler, ele não parece alemão. Entendeu? Ele é austríaco, ele é cabelo preto, bigodinho baixinho. Se você for falar assim, uma raça ariana, ele não tinha nada. Não, porque se o cara chega em mim e fala assim, negão, vem na minha que eu sei que você passa de ano, ó, vou te contar, tem a história dos africanos, pá, não sei o quê, um povo isso, um povo aquilo. E o cara é baixinho e diferente de mim, eu já vou falar, irmão, você não vai liderar, irmão. Você não vai liderar. Desculpa, mas pra liderar o cara tem que ser maior do que eu. Mas eu acho que a pegada pra ele pregar que a raça ariana é a poderosa. Aí chega o camarada desse tamanho. Mas o que o Hitler tinha de liderança era a fala. Tinha um carisma. É isso que eu sempre entendi. Ele era um cara que a Alemanha abraçou essa conversa? Ele era muito carismático. Eu acho que o que ajudou muito nessa questão de aparecer uma figura de liderança é muita questão da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava fragilizada. Sim. E aí aparece um cara que tem eloquência, que tem um poder de convencimento e está disposto a entrar na briga e assumir a liderança. Aí a galera tava carente de um líder, e aparece um líder, eles abraçaram. Acho que é um pouco disso, né? Não sei. Sim, e também o povo alemão é muito nacionalista. Também, então, e ele resgatou isso, né? Associou uma religião pagã alemã, né? E aí com o sagrado, então o povo se identificou com isso. E de fato, o Himmler mandou expedicionários pro Tibete para achar contatos com essa raça ariana. Mandou gente pra Islândia atrás de vestígios. Tipo Indiana Jones mesmo. Exatamente. Traz provas pra gente. Foram pros Pirineus investigar os cátaros que foi uma seita da Idade Média, porque eles viam pontos entre os cátaros. Fizeram uma cerimônia esotérica nos Pirineus. Fizeram Por isso a suástica aparece aquele símbolo indiano? A suástica sempre foi associada a uma coisa, um talismã, né? Uma coisa para dar sorte e tal, uma coisa mágica. Por isso que eles... não foi o Hitler que escolheu, foi outra pessoa e o Hitler gostou. Por isso que eles associaram com uma coisa mágica. Quando teve uma bandeira nazista, que nas confusões que o Hitler mandava, porque tinha lá morte, bomba para lá e para cá, uma ficou ensanguentada, uma bandeira nazista. Essa bandeira nazista batizava as outras bandeiras com o sangue dela. A coisa era doente. Nossa. Eles faziam marchas simulando cavaleiros medievais, porque ele também falava que eles eram descendentes dos teutônicos, dos cavaleiros teutônicos. Mas isso é o mais louco, mano. Porque quando você olha pro Hitler, tudo bem, ele tem a facilidade na fala, ele tem a sua energia na hora de falar. Mas ele é um camarada, irmão, que tá tentando liderar a galera da raça ariana, poderosa, grandona. Pô, já viu um alemão? Alemão é tudo grandão, velho. Alemão não é baixinho. Totalmente. Ele foge completamente do estereótipo, né? Alemão é tudo grandão. Ele foge do estereótipo. Foge totalmente. E ainda, é isso que eu penso. Porque, tipo assim, imagina o quanto um povo tem que estar fragilizado pra ele ouvir um cara que não é da terra dele, um austríaco, chegar... E falar, vocês são os caras e não sei o quê. Mas ninguém questionar, nós somos os caras, mas você não, irmão. Mas sabe onde eu acho que principalmente nessa época, hoje não, mas eu acho que nessa época principalmente, é o cara que tá disposto a fazer aquilo que ninguém tá disposto a fazer. Ninguém tem coragem a fazer. Então assim, ele assim, imagina numa briga ali. Eu sou o único que tô disposto a matar alguém. Você vai peitar comigo? Você vai se aliar a mim. Então ele que era o cara que tava disposto a ir pra cima realmente e fazer as merdas e assumir. Né? Então assim, ele era o cara que tava disposto a fazer o que ninguém tinha coragem de fazer e falar o que ninguém tinha coragem de falar. Por que os judeus? Porque ele olhou pros judeus e falou, cara, é essa galera que eu vou usar de escada. Porque ele achava que... quando ele morava na Áustria, nessa loucura, ele aprendeu na Áustria, com o grupo ligado ao Guido von List e o Lebensfels. Eles tinham uma revista chamada Ostara que defendiam toda essa loucura. Né? E o Hitler conheceu o Lebensfels, o Hitler lia Ostara. Então, quando ele mudou para a Alemanha, ele já tinha essas ideias. E o Lebensfels e o Guido von List eram racistas contra os judeus, principalmente. Eles diziam que tinha que matar os judeus, terminar, porque o atraso da Alemanha é por causa deles e tal. Então, não tinha que acabar. É verdade, nesses termos. O Hitler ficou muito contra o marxismo puro, porque o Marx era judeu. E também ficou contra o capitalismo, porque o capitalismo, na visão dele, era controlado por judeus. Então ele queria criar um novo sistema social, socialista, tribal, igualitário entre os arianos. Entre os arianos entre os alemães. Igual, comum. Entre as outras raças, eslavos, mesmo latino também, né? Ele ia escravizar todo mundo. E tem uma outra lenda também que fala que o mundo vai me servir. O mundo vai servir, exatamente. O mundo vai me servir. Vai servir, é isso aí. Tinha uma lenda também, tem ainda, uma lenda que fala que o Hitler era uma marionete também. Tinha mentes por trás maiores que ele ali. Até onde isso é verdade também. Não, era o grupo Thule, né? O grupo Thule
teve Mas ele tinha uma figuras- força ativa nas ideias Tinha, também. lógico, né? Você Ele não era vai só ele não era o poste. sozinho, Ele não era o vai Haddad, sozinho, vai. né? Não era. Não, completamente diferente. Ele tinha iniciativa. Não, só dei um exemplo ali né, pra gente entender que nível de poste ele tava. Tinha. E ele também se aliou com outro grupo, fora dessa turma, que eram socialistas racionalistas, como Goebbels. O Goebbels era um socialista que adorava o Lenin, por exemplo. Então, quando o Lenin morreu, o Goebbels... Mas Goebbels publicou- Goebbels era linha de frente socialismo. com o Ele Hitler. é de frente, socialista fanático. Ele era quando socialista, o né? Lenin morreu, o Goebbels escreveu num jornal. Por isso que todo mundo sabe, porque se ele escreveu, tá publicado. Então não é uma coisa assim, olha só, eu sei, não, tá no jornal. Olha, morreu a maior figura do mundo, Lenin. Tava lá, ele era só que não era desse grupo esotérico. E o Goebbels era genial na propaganda. A pessoa fica criticando o Goebbels, mas boa parte da propaganda moderna, política, de comercial, da Rede Globo, é adotado no Usa a mesma técnica. Goebbels. Tá brincando, sério. Sério, vários. Eu sei que aquela expressão... Inimigo único, né? Essa tese de chamar o outro que não concorda com você de fascista é a tese do Goebbels. Colocar todos os problemas num setor da sociedade ou numa linha ideológica técnica do Goebbels. Usada na Tem pandemia. um ator da Globo, Caraca. puta merda, como é? Zé Wilker. Zé Wilker, tem um- não sei se é- Figurão. Tem uma entrevista que ele tá dando, uma coletiva muito famosa, porque ele faz, é muito antiga também, que você vê que ele tá novão. Aí ele faz uma crítica justamente a isso, que ele fala que chamou alguns roteiristas e tal, e apresentou alguns planos pra melhorar, né, a coisa dentro da televisão e tal, e os planos foram tudo aprovados. Ele falou, não, isso é legal, aprovamos. Aí ele falou assim, ó, sabia que o que vocês estão vendo aí, eu tirei do My Führer, Mein Kampf. My Kampf, Que é entendeu? a biografia do Hitler. É, que ele falou, ó, o tudo livro que eu do Hitler. mostrei pra vocês aí, ó, o Goebbels que criou essa parada aí, ó. Tipo, é muito... Depois eu procuro esse negócio, mano, é muito Eu acho que eu já vi interessante, isso aí, acho que eu já vi interessante. isso. É, ele falando, mano, é antigão. Você vê que Interessante. pela roupa dele ali é 80 e alguma coisa. E ele tá numa coletiva e ele fala, ó, tudo que eu mostrei pra vocês aí... Vocês virem os Entendeu? pontos de propaganda do Goebbels, você vai falar assim, isso aqui é a televisão, é o jornal, é o mundo de hoje. Tá lá. E tem uns estudiosos de propaganda que confessam. Eu não lembro o nome do autor, mas ele diz a propaganda moderna, não toda, né? Uma fonte da propaganda moderna é Goebbels. Confesso. Caraca, velho. Que bizarro isso. E tem uma outra... Domenach, lembrei o nome dele. Domenach diz isso. Tem uma outra teoria que falam, né? Enfim, que os Estados Unidos roubou muita tecnologia da Alemanha, né? Eu queria saber até que pontos também é verdade ou não. E ainda Depois da segurou uns segunda- cientistas ainda. E Não, tipo eu- assim, ó, não vamos... Esses aqui depois a gente isso aqui- julga. Isso. Depois- Tipo primeiro isso, vamos, assim, ó, vamos extrair me o que fala, ele... me fala o que você tem aqui. Vamos extrair o Deu conhecimento. continuidade a alguns experimentos também da O Alemanha. que tem nesse seu nazista. cérebro aí? Depois a gente se julga. Tem uma anedota nos anos 50, né? Que era contada nos anos 50, que aí os soviéticos enviaram o primeiro satélite artificial, primeiro homem para o espaço foram os soviéticos, né? E aí depois o americano pergunta, como é que vocês conseguiram ficar na nossa frente nisso? Aí o soviético diz, os nossos alemães são melhores que os de vocês. Puta merda. Sacanagem. Porque quando acabou a Alemanha... Aí tá vendo? A propaganda daqui imitou os nossos japoneses são melhores do que Então, copiou dessa história lá. boa. Essa era boa dos Os japoneses. Era. Quando acabou lá, a Alemanha foi derrotada, a Alemanha estava na liderança tecnológica de várias coisas. O primeiro voo suborbital, a primeira fotografia suborbital do mundo foi feita pelos alemães, numa câmera num V2. V2 é que serviu de base para os foguetes americanos. Eles tinham liderança em carros. Imagina só, a Audi chegou a fazer um teste lá na Alemanha e levou um carro a 400 km por hora nos anos 30, imagina só. Isso só foi batido nos Estados Unidos uns 20 anos depois. Então eles estavam... avião a jato também. Eles que inventou o avião a jato foram os alemães. Se o Hitler não tivesse destruído a Alemanha teria sido a maior potência tecnológica disparada. Tinha os melhores submarinos, os melhores aviões, tanto com turbina como sem. Tinham tecnologia na área química disparada, os melhores do mundo. Até hoje, né? Você vê a química alemã muito boa. Aí quando a Alemanha foi derrotada, os Estados Unidos e a União Soviética, peraí, nós somos vencedores, nós queremos conhecer essa tecnologia. E aí um pegou um time aqui, outro pegou um time lá e levaram para os seus países. A operação de levar os cérebros alemães para a União Soviética, esqueci o nome. Mas a dos cérebros da Alemanha para os Estados Unidos chamou-se Operação Paperclip. Então eles levaram, o nome mais famoso foi o John von Braun, que foi o homem que projetou os foguetes da NASA. Caraca, velho. Então,
E o John von Braun era um criminoso de guerra. Onde ele trabalhava, ele tinha mão de obra escrava. Isso é crime de guerra. Então ele tinha que ter sido julgado em Nuremberg. Você tá falando esse aqui não? Não, esse aqui não. Vem pra cá. Esse aqui é meu. E também tem uma história mais suja, que alguns ligados a experimentos biológicos, né? Gente ligada ao Mengele também os Estados Unidos levou. A história de Joseph Mengele também eu acho fascinante. Mas vou um pouquinho nele ainda. Mas com tanta tecnologia assim, na frente dos caras, como que a Alemanha perdeu a guerra? Você imagina Olha que a gente se enfiou realmente na Segunda Guerra Mundial. Eu adoro a Segunda Guerra Mundial. Não manjo muito não, mas eu gosto muito. Sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu soubesse, tinha trazido aí de presente. Então, a União Soviética... A Alemanha lutou contra todo mundo, né? Lutou contra a União Soviética, a França, a Inglaterra. Aí veio os Estados Unidos. A Alemanha estava na frente dos Estados Unidos em muita tecnologia, só que os Estados Unidos já tinha mais dinheiro, né? Já era uma potência econômica maior. Você acha que se o Hitler não tivesse a ideia do... Nós somos os caras, os arianos, e o resto vai servir a gente. Você acha que ele teria cooptado mais países para ficar do lado dele? Sem dúvida. Isso porque o comunismo vai por essa linha. O comunismo não vai pela linha do nós somos os iluminados e vocês vão não ser. Não, nós somos legais. Vem com a gente que a gente é todo mundo junto. Uma ideologia menos radical, né? Isso. Mas ainda assim nós contra eles. Assim, então... Sim, verdade. Então, vou dar um exemplo como eles poderiam ter ganho a guerra se não tivesse feito as coisas criminosas que fizeram. Quando a Alemanha invadiu a Ucrânia na Operação Barbarossa, né, em 1941, os ucranianos receberam os alemães com flores, foram chamados de libertadores. Por quê? Porque a Ucrânia tinha sofrido com o Holodomor do Stalin. O Stalin tinha matado milhões de pessoas de fome lá na Ucrânia. Então, quando os ucranianos viram os alemães invasores, foram saudados como libertadores. E o que a Alemanha deveria ter feito? Qual que deveria ter sido a ordem do Hitler? Vamos usá-los como aliados. Sim. Né? Isso foi reconhecido por um general, von Manstein. O general von Manstein disse, se a gente tivesse arrecadado a Ucrânia para o nosso lado, teria tratado os ucranianos bem, a gente tinha conseguido 1 milhão de homens a mais para lutar contra a Rússia do Stalin. E o que eles fizeram? Implantaram aquilo que eu falei. Entraram nas vilas, escravizaram, começaram a matar todo mundo na Ucrânia. Nossa, a Ucrânia apanhou dos dois lados, então. A Ucrânia apanhou dos dois lados. Teve um Coitado, grupo... né, Teve um grupo de militares, né, milicianos da Ucrânia que lutou contra o Stalin e contra o Hitler. A galera, são os heróis, né? os parentes do Bilinski? Eu acho que sim. Você ficou sabendo dessa treta? Você ficou sabendo dessa treta? Não. O Paulo Bilinski, ele é deputado federal e ele fez uma homenagem ao vô dele. Que é o da bandeira lá? Não, ele fez uma homenagem pro vô dele no plenário, ele falando assim, eu não lembro se ele tava com a bandeira, mas ele tava falando, não, porque meu vô, ele lutou contra os comunistas e tal, não sei o quê. As páginas de esquerda, inclusive algumas de judeus, entendeu? Pegaram aquilo e falaram assim, esse cara tá exaltando o avô nazista. E ele ficou putaço. Porque o vô dele também lutou. Porque ele falou assim, mano, meu vô não era nazista. Não sei se é turma ou certo, esquadrão, não sei como é que se chama nesse caso. Falou que eles chegaram até a usar a arma dos alemães pra enfrentar, porque eles tinham acabado, o Holodomor tinha acabado de rolar, entendeu? Ele falou, e tipo assim, o vô dele meio que lutou contra os dois lados, mas com arma alemã. Entendeu? Porque no primeiro ponto eles usaram as armas alemãs. Ele falou assim, o Hitler nem sabia da existência do batalhão do meu vô. Aí ele falou que vai processar Deus e o mundo, velho. E é uma verdade histórica. Um grupo, não foi pouca gente, não. Lutou contra os dois. E quando terminou a Segunda Guerra, o Stalin demorou ainda uns 8 anos para acabar com o resto. Aí depois a União Soviética expulsou todo mundo da Ucrânia, esse grupo, que eu não sei se o avô dele pertenceu a esse grupo pós-Segunda Guerra ou não, continuou lutando contra o Stalin. Foi só em 53, 54 que o Stalin conseguiu matar todo mundo. Cara, o cara pra... Assim, enfim, é a questão da sobrevivência também. Mas imagina o cara batalhar contra um exército enorme de um lado, que é seu vizinho, e um outro exército enorme do outro lado. É o que eu falo que cara, às vezes as o cara pessoas é muito herói, pegarem, muito herói. Ele vai pra lá sabendo que vai morrer, ponto. Às vezes as pessoas têm mania de usar a moral do tempo atual e querer colocar essa moral naquele tempo antigo. É a treta do zumbi se ele teve escravos. E quando eu entro nessa treta, eu falo, mas qual o problema dele ter escravos? Olha a época que ele viveu. Nem daquela época. Você quer mesmo que ele use a mesma moral que a gente usa? A gente não teria escravos. É inadmissível pra gente pensar em ter um escravo. A gente não consegue pensar no cara recebendo pouco salário. Imagina, tipo, você chegar a escravizar alguém. Mas você não pode implantar a nossa régua moral, não pode medir o cara pela nossa régua moral. Sim. Tá ligado? Eu acho que essa é onde deixou o Bilinski mais puto.
Tá ligado? Porque ele falou assim, ele falou, mano, meu vô... Aí ele começa a falar do vô dele, assim, tá falando que ia processar meio mundo. Seria provavelmente esse esquadrão que Foi você esse tá falando. quadrão que eu tô falando. Entendeu? Aliás, então, o avô dele é um herói.